Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhores ouvintes, porque você que se encontra neste horário da parte da manhã, fazendo almoço, quero vos dizer sobre um amor de Deus de tal maneira. O amor de Deus a qual Ele enviara o seu Filho unigênito, ou seja, o único da sua linhagem, um Deus especial, desceu do céu, se fez carne para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Talvez você não entenda por que desta circunstância, deste obstáculo que você passa na sua vida. Eu quero aqui narrar esta pregação, falando de uma história verídica, uma história real, que é o nosso Salvador. Pois bem, acaba-se um julgamento. Um rapaz de 33 anos e meio é amarrado com as suas mãos, levado de costa à multidão. E este rapaz, que é o nosso Salvador, ele é colocado e amarrado num tronco. E ali, a dor pior de que está amarrado com as suas mãos, está amarrado de um tronco, é a dor de estar seminu. Arrancaram a roupa dele. E aparece um soldado bizarro. E este soldado bizarro está com um chicote na mão de 12 tiras. Cada tira possuía uma limalha de ferro e um osso de carneiro. E este homem que está com este chicote, ele está ali para açoitar aquele homem que estava amarrado. Este chicote tem um nome, por nome de Azorraiga. E o sangue daquele moço de 33 anos e meio está frio. E logo em seguida, o primeiro chicote atinge a sua pele. E quando atinge a sua pele, o osso, juntamente com a limalha de ferro, crava. E quando crava, a dor atinge o cérebro. E quando atinge a dor o cérebro, se ele fosse comum, gritaria. Porque por milésimo de segundo você grita, a dor pode ser aliviada. Mas não. Ele luta contra os seus sentimentos. Morde o canto da sua boca. Mas como uma ovelha muda, não abre a sua boca. Pois bem, este homem que se encontra com dores, este homem que geme, é o nosso Salvador, é o nosso Jesus. Ele passou por estas situações críticas da sua vida na época de uma Páscoa que estava sendo realizada em Jerusalém. Era o costume de ter 150 mil habitantes naquela época, mas por ser festa, tinha 10 vezes mais o número de sua população. Criamos aí que tivera 1.500.000 pessoas. E diante daquele cenário onde todos estavam para participar da Páscoa, estava sendo um cordeiro sendo crucificado. E a Bíblia ainda nos relata que depois dessa chibatada, ele não se encontra mais de pé. Detalhe, essa é a primeira chibatada. Estar aí mais 38 chibatadas, ele não está mais de pé. Agora ele se encontra desmaiado, com a sua mão enxertada de sangue. Não tem mais 12 cortes sobre o seu corpo. Agora tem 460 cortes sobre o seu corpo, não somente sobre as suas costas, mas também sobre a sua cabeça, sobre o seu pescoço, sobre a sua pele, sobre a sua perna. Ali está o nosso Salvador. Uma pessoa tentando fazer o bem, mas faz o mal, enrola ele num pano e leva adiante para o calabouço. E quando leva ele para o calabouço, o homem que mandara fazer isto, açoitar o nosso Salvador, que é Pôncio Pilatos, vai embora sem comer. E diante do seu palacete se assenta, e a sua esposa, por nome de Cláudia, começa a fazer uma massagem sobre suas costas, e ela percebe que ele está tenso, e começa a indagar Pôncio Pilatos: por que está tu tenso? E ele responde: Cláudia, eu não entendo. Eu coloquei ali um galileu para ser açoitado por ordem
de sinédrio, por ordem de sumo sacerdote, por ordem do povo. E este homem, ele é diferente. Ele não abriu a boca sequer para gritar, para chorar, enfim. Ela, respondendo para Pôncio Pilatos, chega a dizer: eu não me intrometo com seus assuntos políticos e religiosos, mas esta noite eu não dormi. Eu tive um sonho que veio uma voz do céu gritando: este homem é justo. Pois bem, passar-se amanhã, e pela manhã ele acorda naquele calabouço. Detalhe, o império acordou naquela manhã, Jerusalém acordou naquela manhã. É dia da Páscoa, e aquele homem que estava na prisão à noite não jantou. Aquele homem, quando acordou pela manhã, não tomou café. Este homem agora se encontra abaixo de chutes, pontapés, vindo por homens maus do Império Romano. Este homem que recebe chutes e pontapés é levado diante da multidão. Agora Pôncio Pilatos se encontra novamente, e Pôncio Pilatos lava suas mãos. E quando ele lava suas mãos, este homem que está ali de pé, um dos soldados arranca aquele pano que estava envolvido, a qual ele passara a madrugada gemendo, onde o seu sangue estava vertendo, as dores eram constantes. De repente abre, estanca o sangue dos 460 cortes. Sabe por quê? Ele fez isto, acontecera isso na sua vida, para que você possa se alegrar, para que você possa ter a salvação eterna na sua vida. Este homem passara por esta situação. Então veio um soldado e colocou uma coroa de espinho. Esta coroa de espinho que foi colocado sobre a sua cabeça. É uma coroa qual tinha 15 centímetros cada espinho. E o espinho atravessara os supercílios. E sangue sobre o seu rosto era demasiado, era exagerado. Pois bem, vem comigo nesta história. Pegaram uma cana, bateram sobre a sua cabeça. Além de bater sobre a sua cabeça, colocaram uma capa vermelha e zombaram da pessoa dele. A sua sentença já foi denunciada. O rei dos judeus, o rei da Páscoa, o rei dos reis, o rei dos judeus. Então colocaram um partíbulo, um pedaço de uma cruz, e colocaram uma placa escrita por 3 línguas. A língua grega, que seria o inglês do dia de hoje, a língua latim, que era a língua do império, e a língua hebraica, que era a língua atual dos judeus. E ali estava a sentença como rei dos judeus. E agora Jesus sai da fortaleza de Antônia, aonde que passara todo o sofrimento diante de Pôncio Pilatos, diante do sinédrio, diante da multidão, e começa a passar pela via dolorosa, começa a passar pela via sacra, começa a passar a qual nós chamamos diante da Páscoa a paixão de Cristo, a via dolorosa. E quando ele passa pela via dolorosa, sangue escorre do seu rosto, atinge os seus pés e deixam marcas e deixam pegadas dos seus passos. A palavra de Deus diz lá no profeta Isaías da seguinte forma: que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Este mestre, este salvador, este cordeiro agora está angustiado, passando pela via dolorosa. A Bíblia não nos relata que ele tomba, mas pelo intermediário da palavra de Deus e pela história, entendemos que ele cai, porque um dos soldados avistara alguém não da etnia romana e nem da etnia judaica, mas um estrangeiro, a qual que estava ali próximo, que era Simão Cirineu. Eles fazem um cordão de 12 homens para que ninguém venha pisotear da pessoa de Jesus Cristo, a qual caíra, para que a multidão não o matasse, porque toda a sentença de crucificação que era dada pelo Império Romano, o indivíduo condenado, o réu, tinha que morrer na hora da crucificação e não durante a peregrinação da crucificação. E assim foi Jesus. Fizeram um cordão de 12 homens para ninguém pisotear. E um dos soldados do Império Romano escolheu um homem negro de Cirene, que é Simão Cirineu, que estava ali para reverenciar Páscoa.
e não participar de uma cena surumbática triste de um homem que estava sendo crucificado. Jesus então põe suas mãos direita sobre Simão Cirineu e a outra sobre a pedra, e começa ainda a passar pelos estágios da via dolorosa. As mulheres passam, a qual confiava no seu ministério, chorando, gritando, se lamentando por aquela situação. E ele não abriu a sua boca. Ele continua a peregrinação. Ele continua ainda a via sacra, a crucificação, a via dolorosa. E quando ele olha lá no Gólgota, o astro-rei está subindo. E diante da multidão, as flores começam a exalar o seu perfume. O vento começa a balançar as árvores. E ele é levado diante da multidão. E agora vem outro pedaço da cruz e é encaixado. Coloca ele para a medição. E eles percebem que a cruz não era de Jesus. A cruz verdadeiramente era de Barrabás. Porque a cruz era feita 5 dias antes do tamanho do bandido. E esta cruz era de Barrabás. Esta cruz era minha. Esta cruz era sua. Esta cruz era da humanidade da face da terra. Pois bem, a cruz a qual ele estava, foi pendurado a sua mão, melhor dizendo, foi pregado a sua mão. A primeira mão entra com facilidade os pregos naquele madeiro, mas a segunda com dificuldade, porque Barrabás era um homem bizarro, um homem alto, diferente da estatura de Jesus. Pois bem, diz o salmista que esticaram, pensa comigo, entra comigo nesta história, o nosso Senhor sendo esticado com força por cordas para alcançar a sua outra mão para ser pregada. Pois bem, pregaram a sua mão. Agora eles estão pregando os seus 2 pés com 2 pregos. Bate o primeiro martelo no primeiro prego, no primeiro pé, e o outro sobreposto. Assim foi a crucificação do nosso Jesus. E aquela cruz era uma cruz que pesava 120 quilos. Agora, um peso de Jesus que ele tinha aproximadamente 70 quilos, mais 120 daria 190 quilos. É necessário de 5 soldados para levantar aquela cruz, para erguer aquela cruz e colocar de pé. E a palavra de Deus vai nos dizer nos evangelhos sinóticos, conjuntos de visões, tanto no evangelho de Marcos como no evangelho de Mateus, mas também no evangelho de Lucas, que ele passou por situações drásticas. Da hora 6ª até a hora 9ª, sobreveio trevas, do meio-dia até as 3 horas da tarde. O tempo mudou, o tempo ficou caótico, raios, relâmpagos, trovões, trevas, turvo, embasiaco. O tempo estava triste, porque estava sendo crucificado o próprio Deus. E ali, pendurado no madeira entre 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E nas suas últimas palavras, ele começa a dizer: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aí vem a minha pergunta: quando vem a decepção, o que fazemos? O que fez a Jesus a dizer: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele era 100% Deus, mas também 100% homem. E na sua crucificação ele estava num estágio, na dimensão biológica, no seu constituído de osso, de sangue, num estágio de sofrimento, na dimensão espiritual, constituído de alma e espírito. Ele estava ali triste, porque ele tinha sentimentos, ele tinha elementos. A outrora estava gritando: Hosana, Hosana, o povo bradando a sua vinda, sentado num burro. E agora se encontra na cruz, sendo crucificado. Ele lembra o povo gritando: crucifica, crucifica e solta Barrabás.
Aquele Jesus, a qual foi pendurado no madeiro, sofreu por mim e por você. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele passou por situações que todo ser humano passa na vida, mas é o único que ressuscitou e se encontra neste momento à destra do Pai. Mas eu tento aqui vislumbrar, tentar ver um vestígio desta história, quando está Maria e outras mulheres e João, a qual escrevera o capítulo 3 e verso de número 16, esta história. O mesmo João que se inclinara sobre o seu peito, o mesmo João que estava com Cristo nas suas aflições naquela cruz, naquele momento, é o mesmo João que passara de um tempo e se encontrava numa ilha de Pátimo. Um João que vira a crucificação de Cristo e ele dizendo: Eloí, Eloí, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Agora tem revelações, é arrebatado no Espírito e começa a visualizar um livro escrito por dentro e por fora. Este livro a qual ele começa a ver é a história da humanidade. Neste livro não é qualquer nome que está escrito, mas está escrito nome como é seu nome, como nome de pessoas a qual parece que não tem jeito. Mas o Mestre Jesus de Nazaré é aquele que pega que não vale nada e transforma em uma preciosidade. O Mestre Jesus de Nazaré, ele pega o lixo e transforma num luxo. O Mestre Jesus de Nazaré, ele é aquele que tem poder para falar: perdoados estão teus pecados. O Mestre Jesus de Nazaré, que passaram por tempo de decepção, ele diz: este tempo é um tempo de reconstituição na tua vida e na tua história nesta manhã. Aleluia. E a Bíblia nos fala que João começa a chorar porque aquele livro ninguém podia olhar sequer nele. E ele chora drasticamente, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? No livro do Apocalipse, capítulo 5, verso de número 6, diz: e disse um dos anciões: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono 4 animais viventes, e um dos anciões, e um cordeiro, que havendo sido morto tinha 7 chifres, que são 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados da terra. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono. Jesus Cristo veio para te dar uma nova página, uma página virada na sua vida, uma nova história. Você que vive uma história de fracasso, uma vitória de derrota. No mundo tereis aflições, diz o Mestre, mas ele venceu o mundo. E numa conjectura espiritual e profética, tenho para dizer: nós também venceremos e alcançaremos patamares maiores do que estão nesta terra. Porque ainda lá em Apocalipse capítulo 7 e verso de número 17, vai nos dizer: porque o Cordeiro que está no meio do trono nos apacentará e nos servirá de guia para a fonte de vidas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Amados ouvintes, esta palavra é para você que se encontra decepcionado com o teu ministério. Esta palavra é para você que se encontra sem saída porque está desempregado. Deus vai mudar o quadro da sua história. Acata esta palavra profética para a tua vida. Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo mundo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi e enviou o Filho unigênito, o único Filho, para que morrer por mim e por você, para que nesta manhã você possa ter uma nova visão, uma visão vertical. Saia da visão horizontal, saia da derrota e vai para o milagre de Deus na tua vida. Creia nesta palavra, que Deus te abençoe, abençoe a tua vida física, a tua vida espiritual, a tua vida emocional. Deus é contigo nesta empreitada. Não se desanime. Deus, ele é contigo. E para concluir esta mensagem, eu quero vos dizer da seguinte forma: a palavra de Deus diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não escutou, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama.
um novo céu, uma nova terra, a cidade santa e todos desejados das nações. Creia nesta palavra, que Deus amou o mundo e que vai mudar a tua história pela crucificação. Foi levado no madeiro toda a sua angústia, toda a sua tribulação, pelas suas pisaduras fomos sarados.